Então, o pessoal está entrando aí. Cleiton Delatea, meu amigo Cleiton Delatea entrou. E JP aqui de Oliveira também. Deixa eu me afastar aqui, porque eu já estou aqui fazendo coisa errada aqui. Peraí. Muito bem, agora estou levantar um pouquinho isso aqui. Eu acho que tá bom assim. E afastar aqui um pouco de Celo, né? De Celo, deve ser o Marcelo Rosenbrock ali. Deixa eu apertar isso aqui para não cair, né? Sejam bem-vindos ali. Alessi Farias entrou também. Valmir Ramalho, que voz maravilhosa, bonita aí do Valmir Ramalho, direto de Rondônia, de Porto Velho, meu querido Valmir, um abraço para toda a família aí. Então Marcelo Rosenbrock também entrou ali, bom dia, bom dia. Essa live relâmpago, vamos falar do comportamento adquirido, baixa autoestima, e o pessoal me pediu para falar sobre o que tem a ver o comportamento adquirido com ciúme e a insegurança. Olha só, é uma responsa aí falar sobre insegurança, ciúme, né, baixa autoestima, é o que nós vamos falar hoje. Se você tiver um amigo, uma amiga agora, você agora compartilha esse vídeo ao vivo, que nós vamos estar falando sobre isso agora, não é? Até perto do meio-dia ali, uma horinha ali de live ao vivo com vocês ali. A Karen Fernanda, né, também entrou ali. E é isso aí. Vamos falar sobre o comportamento adquirido, baixa autoestima, ciúme e insegurança. O pessoal pediu para mim falar sobre ciúme, baixa autoestima, juntar tudo isso com aquela questão do comportamento adquirido, né? Olha aí, bom dia para a Julis Fronza também que entrou, a Juliane. Enfim, então vamos falar sobre esse assunto, repetindo novamente. Vamos falar sobre o comportamento adquirido, né? Que é essa live que a gente começou a fazer lá em Recife, e estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina. Vamos falar sobre o ciúme, baixa autoestima e insegurança. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar então. Eu escrevi aqui, que é um texto que eu tenho escrito no programa da apostila Ser Psíquico, Amígdala Cerebral. Eu achei muito interessante ler para vocês esse texto que eu escrevi, não é? É uma parte da apostila de um programa que nós chamamos de o programa Ser Psíquico, Amígdala Cerebral, do Instituto de Evolução Humana, baseado também nas inteligências naturais humanas. Então, para todos que estão entrando aí, nosso muito bom dia, e aí vamos falar sobre isso. Então, aqui eu escrevi aqui nesse texto, olha aí, bom dia, Grace, a Mancini também entrou, o ateliê da Regiane Ramalho. Olha aí, saudade de vocês e dessa cidade linda também, Regiane. Um abraço para você, para o Valmir, né? Olha aí, tem herdeiro novo chegando também, né? Para o filhão, para a nora e também para o novo ser que vai nascer também, né? Vamos lá então. Então, ao longo da vida, esse texto eu escrevi no programa de Amígdala Cerebral. Ao longo da vida desenvolvemos ideias por meio das percepções, interpretações que fazemos sobre nós mesmos e outros e o mundo à nossa volta. É um quebra-cabeça que vai sendo montado a partir das peças que compõem o nosso aprendizado, mas nem sempre esse encaixe fica perfeito. E mesmo o que pareça certo, muitas vezes precisa ser reavaliado. Nós crescemos num ambiente que nos diz como devemos ser e agir para sermos aceitos, mas a verdade é que todos possuímos conflitos internos. Então, baseado nesse textinho aqui que está na minha apostila do programa Ser Psíquico, Amígdala Cerebral, nós vamos discorrer. Eu achei muito interessante, porque eu lembrei, eu escrevi alguma coisa sobre isso, estava procurando aqui antes de abrir a live, né? E aí lembrei que está aqui no programa da Amígdala Cerebral. E interessante que aí eu vou ler mais um pedacinho do texto desse programa da Amígdala Cerebral. Diz assim, eu escrevo assim: assim acontece com as crenças limitantes, que podem ser visões equivocadas da realidade, porém as enxergamos como verdades absolutas. O comportamento em cada grupo natural de inteligência gira em função disso, com o risco de atrapalhar a reflexão e o estímulo de capacidades e habilidades inatas em cada um de nós. As crenças ficam registradas em departamentos específicos de acordo com cada grupo natural de inteligência. Então, depois de ler esse trecho aí para vocês aí da apostila do Ser Psíquico, Amígdala Cerebral, né? E vou agora de fato, né, eu vou entrar no tema de hoje, que já falei do início ali. Então eu li esse trecho ali da Amígdala Cerebral para vocês. É uma apostila que nós temos, é um programa que iniciamos o ano passado
e que realmente vem ajudando as pessoas, não só com pânico, com pequenos pânicos, síndrome do pânico, como pessoas também que de certa forma adquiriram, né, algumas programações da família, do ambiente, e acabam isso reverberando de forma negativa no dia a dia das pessoas. Então mais pessoas entraram aqui. Belinha entrou, um grande abraço, Belinha. Não estou esquecido do nosso tempo, a gente tem que fazer uma videoconferência, mas foi muito puxada essa semana, foi uma semana que nós chegamos com tudo em Blumenau, tiraram meu couro essa semana, em termos de tantos compromissos, de tantas reuniões, de tanta coisa. Olha aqui, o Lenk Neto também entrou, seja muito bem-vindo. Então vamos agora, então, de fato, entrar no nosso tema, depois de eu ler esse texto da apostila da Amígdala Cerebral. E as pessoas me pediram para falar sobre ciúme, sobre insegurança, baixa autoestima e também falar, juntando com aquela proposta do ser, da programação adquirida, né? Que pode vir também já desde quando as pessoas são da inteligência emocional, isso pode já vir desde da fase fetal, né? Absorvendo algumas coisas da mamãe, do papai e da fase de criança também, né? Então assim, vamos começar a falar então sobre o ciúme, né? O ciúme é algo que muitos autores e pessoas de vários ramos de atividades aí que escrevem sobre o ciúme, e também na parte já mais assim religiosa, o ciúme seria algo muito, um vírus tenaz, né? Algo que chega a ser pernicioso, porque uma pessoa que ela tem ciúme, não dá para aqui classificar o ciúme de uma forma tão fácil, porque cada grupo natural de inteligência, cada personalidade, vamos colocar assim, cada inteligência, a inteligência ativa, a inteligência emocional ou a inteligência racional, tem uma maneira diferente de perceber, de sentir, inclusive, né, infelizmente, de colocar esse ciúme para fora, né? Então assim, por exemplo, nós temos ali as pessoas que fazem parte da inteligência emocional, não é que são os mais ciumentos, né? Mas são os mais inseguros, e ao mesmo tempo é um ciúme possessivo, é um ciúme pela rejeição, que é o motivador em background, e no inconsciente ali vai ter essa questão da rejeição, seria, vamos dizer assim, onde toca fogo no ciúme, em termos tanto reativo, como o ciúme reativo é quando eu reajo, né? E um ciúme também, que é aquele velado, que é aquele que está dentro e faz muito mal também esse. Tanto reativo, porque deixa as pessoas de forma, uma confusão muito grande, né, que dá, e aquele que é para dentro, esse que é velado, esse ciúme também, que faz muito parte das pessoas que fazem parte da inteligência racional. Todas as pessoas que fazem parte da inteligência racional, ela tem um ciúme velado, ela não transparece ao vulgo, às pessoas, mas para a pessoa que está com ela, seja do sexo feminino ou sexo masculino, vai sentir, né? Vai sentir esse ciúme. Então, o que é que ocorre? As pessoas que são da inteligência racional, o ciúme vai ser velado, vai ser, por exemplo, nós temos 4 grupos naturais de inteligência na inteligência racional, né? Mas vamos começar pela inteligência ativa e emocional. Muito bem. E se você quiser fazer uma perguntinha aí sobre o ciúme, a gente está falando aqui sobre... Você pode perguntar aí sobre o ciúme agora, porque o tema de hoje é a programação adquirida e como gera esse ciúme, que foi algumas pessoas que me pediram para falar sobre isso, essa insegurança nos relacionamentos, né? Olha só, a inteligência emocional, ela tem... Não é que a proposta do ciúme é mais forte ali, mas ela é mais quente. A inteligência ativa, ela é quente e fria ao mesmo tempo, ela é explosiva, né? E no caso já é uma explosão já. E na inteligência racional é uma coisa velada, ou seja, não demonstrada, mas entre os dentes, entre a cara, né? Mas as pessoas que fazem parte da inteligência emocional já tem um ciúme, assim, vamos dizer, uma insegurança que também pode ser absorvida, como eu falei, desde a infância. Existem muitos homens e mulheres ao longo, né, para falar para mim aqui, eu não tenho nada a ver com sexo, nem com a vida comportamental sexual de ninguém, eu não tenho preconceito nenhum, né? Isso é muito bom, porque isso não me afeta em nenhum momento. Agora, é bem verdade que ao longo de todos esses anos como terapeuta holístico, né, fazendo muitas workshops, cursos, palestras, muitas pessoas ao longo da vida aí, dessa experiência pequena que nós temos, chegaram para nos comentar, ou mesmo em terapia, que tinha um ciúme porque sua mãe ou seu pai, olha só, os emocionais podem ter essa carga, seu pai ou sua mãe, ou aquela pessoa demonstrava um ciúme tão grande que aquilo perpassa de alguma forma. Mas isso não é uma desculpa,
porque a pessoa pode ter 3 viés aí, vamos colocar assim, entre outros que existem, né? Vamos colocar aqui 3 viés, assim, 3 bases fundamentais, vamos dizer assim, básicas do ciúme no emocional em relação a ter pego isso, a ter, né, vamos supor, ter absorvido essa carga de ciúme, de insegurança na infância ou na adolescência, né? E os emocionais, então, eles podem ter a questão do pai ou da mãe muito ciumentos, né? E aquilo, claro, como ele é emocional, ele pegou isso também. Também tem uma outra base que pode ser totalmente filtrada pela questão da rejeição por outro irmão, por outra irmã. Às vezes tem pais que dão mais atenção a certos filhos, então aquilo já cria uma espécie de uma rejeição, e eu crio um ciúme de quem não me dá atenção. Pode ser no trabalho, pode ser... Então os emocionais podem criar isso. Que aí vem também outras coisas, como melindre, não estamos falando disso, estamos falando de ciúme. E vem a questão, terceira base ali, uma questão básica ali, que é a questão mesmo da insegurança. Então essa insegurança pode ir até a fase adulta, né, que é uma insegurança que gera baixa autoestima. Sempre a insegurança e o complexo de inferioridade está ligado à baixa autoestima, ou seja, uma coisa... E aí muitas pessoas têm duplamente a insegurança, a baixa autoestima e o complexo de inferioridade. E quando se junta com a quarta, aí é que detona tudo. A quarta, qual é a quarta, JF? A quarta tem até um ditado, quem lembrar aí fala, porque eu esqueci esse ditado. É quem fez também, agora eu já não sei. É aquela pessoa que já fez alguma coisa e fica com ciúme que a outra possa fazer. Aí julga, fica com ciúme se a outra pessoa vai sair, vai fazer alguma coisa. Então não importa o sexo, tanto o masculino como o feminino, né? Então, e outras também, outras opções sexuais podem, porque você é ser humano, você vai sentir isso, seja da inteligência emocional, seja da inteligência ativa ou da inteligência racional. Então as pessoas que fazem parte da inteligência emocional vão sentir esse ciúme, mas de uma forma, até um ciúme de mãe com o filho, ciúme do pai com o filho, para com a mãe, vice-versa, ciúme com o filho em relação a outras pessoas que estarem ajudando o seu filho ou sua filha. Isso tudo pode, nos emocionais, isso é a questão da rejeição. Lembra que eu falei no início? A rejeição seria a mola mestre que está por trás de todo o ciúme das pessoas da inteligência emocional. Só que aí, para explicar essa rejeição, vocês têm que conhecer o seu grupo natural de inteligência, e quem já fez o Ser Psíquico 2 agora, a nova versão do Ser Psíquico 2, a gente falou um pouco sobre essa questão das rejeições, né? Que a rejeição, para todos os grupos que fazem parte da inteligência emocional, ela tem vários aspectos, porém, ela é o grande propulsor de um ciúme, de uma baixa autoestima, ou de uma desistência de algo, de um trabalho, de uma tarefa, ou de um relacionamento com outra pessoa. Desculpem. Vamos lá então. Então, nós temos aqui com a Wanda lá de Portugal. Olha aí, Wanda, um abração para você, para toda essa malta aí, os portugueses, o João de Freitas também, o João Vitor também entrou aqui, a Deise, a Natasha Reis, olha aí, ó, parente do Arraes lá, a Natasha lá de Recife, Pernambuco. Então nós temos aí mais pessoas que entraram. Lógico que vocês que vão assistir depois aí essa live sobre programação adquirida. Hoje a gente está trazendo a questão do ciúme, da baixa autoestima, da insegurança. E agora falando um pouco da inteligência ativa, eu falei que o ciúme nas pessoas da inteligência ativa, ele na emocional seria quente, né? Um ciúme quente, né? Que ferve. No caso das pessoas que fazem parte da inteligência ativa, é um ciúme explosivo. Como é que é isso, JF? Olha só. O que é um ciúme explosivo? É um ciúme... É um ciúme do momento, é da hora, é aquela coisa que eu percebi, aquela coisa que eu não consigo guardar e as minhas faces já se mudam completamente, fico com um senho, né, um senho carregado, uma coisa que estou irritado ali, aquele ciúme que irrita, aquele ciúme que explode, então, e pode sair do ambiente, pode fazer várias coisas. Então, porque as pessoas, os 4 grupos naturais de inteligência que fazem parte da inteligência ativa, eles têm, assim, vamos dizer assim, em comum, porque são bem diferentes entre si, mas o que é que tem em comum? Lá na inteligência emocional nós percebemos que a rejeição é o ponto principal, né? Agora aqui na inteligência ativa, dos 4 grupos naturais de inteligência, das 4 personalidades que fazem parte dessa inteligência ativa, o mais importante falar para vocês é que aqui já não é a rejeição, aqui é o que faz com que os ativos tenham aquilo ali, é a falta de
atenção. Ou seja, ou atenção demais para aquelas outras pessoas, ou o que eu vi. É mais visual, é mais dinâmico, é mais do acontecimento, vamos dizer assim. Então a atenção voltada para outras pessoas fazem com que as pessoas ativas, elas entrem num processo de... que é isso? Né? E começam então a se sentir como se fosse deixado para depois. E aí é um ciúme muito dinâmico, é um ciúme muito... ele é assim, vamos dizer assim, ele é totalmente reativo, né? Ele é totalmente reativo. É uma reação que a pessoa tem em cadeia e que leva as pessoas da inteligência ativa, e aquilo pode sair numa explosão, numa palavra mal dada, e aquilo vai, né, vai acontecer com as pessoas assim. Então, as pessoas da inteligência ativa, elas têm esse ciúme, que é um ciúme totalmente explosivo. Ah, mas eu sou da inteligência ativa e o meu ciúme às vezes eu não demonstro. Não, você pode achar que não demonstra, mas a sua face demonstra que você não gostou de alguma coisa. Então, como você não está se vendo no espelho naquele momento, você acha que... mas o senho do ativo, ele já muda, a face já muda, e as pessoas que são emocionais já notam. Os racionais talvez nem notem que a pessoa está assim, né? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre a inteligência racional, viu, Grace? Bom dia para você. Estou falando primeiro da emocional, depois da ativa, e depois nós vamos ter... agora, depois sim eu vou falar sobre a inteligência racional. Então, voltando ao ponto da inteligência ativa, é um ciúme mais explosivo, mas é uma questão assim, mais assim, de atenção mesmo, que o outro está dando demais, ou alguma coisa do acontecimento da hora. Como é que é o acontecimento da hora? Alguém que pegou na mão, ou alguém que sorriu, ou eu estou vendo que a pessoa está olhando muito para aquele lado. Isso tudo nos ativos ali, ou quem tiver o ativo em primeiro e segundo plano, vai ser um pouquinho mais reativo. Por isso que os grupos do emocional eu não quis explicar um a um, porque se a gente for falar do disponível lá no emocional, como ele tem um ativo em segundo plano, ele pode ter uma reação também de grosseria, de uma coisa desse tipo. O diferente pode ter uma questão de bater porta, jogar objetos no chão. Na inteligência emocional ali, o grupo natural de inteligência do neutro emocional pode ter uma coisa de ficar de sair do ambiente, de se isolar. O que faz parte do controlador emocional pode ficar ali, mas está totalmente de baixa ali, cai todo o senho, a pessoa não consegue nem sorrir, não consegue mais ficar, é obrigada a ficar no ambiente muitas vezes, o controlador emocional. Então eu não vou abrir um a um aqui, mas eu dei umas pinceladazinhas, tá bom? E depois da inteligência ativa, aí nós temos o fazedor, que vai ser um GNI, que o ciúme dele é um ciúme que pode ser uma explosão de sair do lugar, ou de fazer aquela cara que não gostou, ou pode dar uma continuidade em cima ali, pensando, né, que aquilo não foi resolvido. Porque a vantagem do fazedor é que ele tem que resolver logo, tanto para si como para o outro, essa questão do ciúme. O controlador ativo, ele fica com um ciúme teimoso, é um ciúme que ele tem um pouco de posse, né? O ciúme já porque o controlador ativo, ele tem um emocional em segundo plano, então vem a questão da posse também. E a questão do GNI que nós temos ali, que é o futurista ativo, aí é um ciúme que ele tanto é explosivo como disfarçado, né? Se tiver pessoas estranhas, eu disfarço, mas por dentro é aquele vulcão querendo explodir, né? E se não tem ninguém, se todo mundo é do convívio mesmo, aquilo vai sair uma hora, né? Tá certo? Porque o ciúme pode vir atrasado do futurista ativo. O ciúme pode vir atrasado, ou seja, eu finjo que não estou ligando, mas no fundo lá, como futurista ativo, eu estou ligando, eu estou chateado, por dentro eu estou ali, mas estou ligando, mas posso disfarçar perante algumas pessoas. Agora, já o ciúme no caso, falei do futurista ativo, falei do fazedor, controlador ativo, o ciúme agora do intimidador, né? Esse ali é um ciúme da hora, é do momento só. Ele não fica longo não aqui dentro, é aquele ciúme que vem muito rápido vai embora também, porque como é um grupo mais seguro, né? Assim, o distante, que é lá do racional, por incrível que pareça, o distante, o intimidador, né, das três inteligências, e lá nós temos o emocional, o neutro emocional, esses três têm mais segurança em relação ao ciúme, são mais desligados, enquanto os outros, que se tiverem desequilibrado, podem ter uma ligação mais forte com o ciúme, tá certo? Então, da inteligência, a gente falou da inteligência emocional, falamos um pouco da inteligência racional. Agora, nós vamos falar agora da inteligência racional, isso mesmo.
Vamos falar um pouco aqui da inteligência, como é que é o ciúme, a baixa autoestima. Vamos falar sobre a baixa autoestima e insegurança. A gente está falando primeiro do ciúme, se der tempo, a gente ainda vai falar hoje aqui com vocês. Né? Se vocês quiserem passar esse vídeo agora para as pessoas estarem assistindo ao vivo conosco aqui, a gente, né, agradece aí, porque é bom, porque é mais pessoas que vão ter acesso a esses assuntos, que é um assunto que a gente não fala, não costuma falar no dia a dia, né? Então, o ciúme, ele é uma coisa muito vasta. Eu estou falando dos aspectos mais básicos, né? No caso da inteligência racional, o que é no caso do emocional, a gente falou que é a rejeição. No caso da inteligência ativa é o acontecimento, né? É aquela questão da hora, do momento, que é dinâmico, né? E no caso do ciúme na inteligência racional, é o ciúme velado. E como é que é esse ciúme velado? Ele tem um prepulsor, uma mola mexe, né? A mola mexe exatamente a falta de admiração. É o ponto fundamental para as pessoas que fazem parte da inteligência racional. Se eles sentirem que você tem uma amizade, pode ser até de amigos, por exemplo, quem mais sente ciúme das amizades e das pessoas, já desde tenra idade, é as pessoas que fazem parte da inteligência racional, do GNI, que nós nominamos de otimistas. Então os otimistas, eles sentem mais ciúme das amizades. Aí leva a questão da admiração também. Não é só o futurista que é o mais forte que tem ciúme da admiração, é o futurista. Se alguém está admirando o outro ou elogiando outra pessoa e ele está ali, e pode ser no trabalho, pode ser mesmo no relacionamento, aquilo parece que dá uma baixa autoestima junto com aquele ciúme, sabe? Que aí é uma questão velada, porque eu fico velado ali, mas por dentro aquilo está consumindo o futurista racional. E também o otimista sente essa questão, está ligado à admiração, que o outro está saindo com outra pessoa, tomou café com aquela pessoa porque eu queria tomar café com você. Você não tomou café lá naquele local, estava meio que prometida de tomar café, você disse que ia ler aquilo ali, mas você leu com outra pessoa, você foi fazer outra coisa. Então o otimista tem isso, o futurista racional também tem a questão, está ligada à admiração e ao feedback, e principalmente quando se elogia outra pessoa na frente de outro, aí vai com isso o futurista racional. Agora, o que nós vamos ter ali também nessa questão comportamental, né, da descoberta das inteligências naturais humanas, o inato, ainda da inteligência racional, nós vamos ter também não só o futurista racional de todas as variáveis, que isso aí faz parte do CPSíquico 3 do Instituto de Evolução Humana, mas nós temos ali, quanto mais conservação a inteligência racional, seja do otimista, seja do futurista racional, seja do distante, seja do neutro racional, porque o neutro racional é os dois que tem o ciúme mais velado possível. É o neutro racional, que não demonstra, mas por dentro ele está sentindo uma dor de cotovelo, está sentindo algo que ele... Esse é o que é mais velado. As pessoas não percebem que o neutro racional está com ciúme. Ele está com... É um ciúme mais de despeito, é um ciúme mais voltado que aquilo abafa dentro de mim, mas por dentro eu tô ruim, fico inseguro. Aí, como tem um lado continuador dentro do neutro racional, eles vão sentir muita insegurança, vão sentir uma baixa autoestima mais fria, mais velada, mais profunda. Agora, já o distante, esse é o que menos tem ciúme realmente. Como eu falei, da inteligência racional é aquele que tem um controle muito grande. Se tiver uma coisa muito rápida, mas tem que ser racionalizado, então é um ciúme que quase não existe. É o grupo que menos tem quase nada de ciúme, porque tem essa questão emocional, é difícil para o distante. E depois aí vem o intimidador, que também é o que menos tem ciúme, pode ter cisma, mas é passageira, passa, depois não tem. E depois nós vamos ter ali o neutro emocional. Lá, quando estão equilibrados, também não vão sentir muito isso. É mais fácil o neutro emocional sentir ciúme no trabalho do que das pessoas que vivem com ele, né? Parece que aquilo não está tão perto, também por causa desse campo mental que vem em segundo plano na composição cognitiva das pessoas que fazem parte do neutro emocional, ok? Agora, lógico que a gente está falando todos os grupos, mas quando cada grupo desse, cada pessoa que faz parte desse grupo natural de inteligência, que é natural, eles estão em desequilíbrio, aí o ciúme pode ele ter um aumento e ele se coligar com os egos de apoio, com os sub-egos, com essa questão toda, e aí a pessoa entra num processo que isso, se somar o ciúme, a insegurança, se somar o ciúme a um complexo de inferioridade, que pode vir desde a infância, se somar o ciúme, principalmente a questão do que eu faço,
ou que eu já fiz, ou que eu erro, ou errar, não gosto da palavra, ou que minhas experiências negativas, que eu já fiz isso, tenho condições ou capacidade de fazer isso, e aí eu começo a julgar o outro, que ele também pode fazer isso. Aí é um ciúme de controle. Aí esse já é um ciúme de controle, um ciúme até como se fosse um espelho. É o espelho da pessoa. Eu sinto ciúme porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer isso. Aí eu julgo o outro ou a outra pessoa com a mesma capacidade que eu de fazer aquilo que, como eu faço, ele também faria também, ou ele vai fazer. Aí é um ciúme diferente, é um ciúme de espelho, ou seja, é o teu espelho refletido que você quer refletir naquela outra pessoa. Mas a outra pessoa jamais vai fazer isso, mas você cria na sua mente, isso é tão forte que a pessoa que tem um ciúme do espelho, o ciúme que aí é chamado ciúme doentio, mas tem que ver, tem um ciúme doentio, que já está dizendo a própria palavra doentio, né? Por causa de vários aspectos que é isso. Aí tem que analisar qual a inteligência que você faz parte, se é emocional, se é ativa, se é emocional, se é racional. E depois temos que analisar também a rejeição, porque todos eles são só normalidades. Todo mundo vai ter um pouquinho ali, mais ou menos. Agora, o que vem da infância, que vem da imitação do pai ou da mãe que era ciumenta, essa carga que a pessoa recebeu, que os emocionais têm mais probabilidade de ultrapassar os limites disso. Ou eu conheci pessoas emocionais que assim, cara, eu nunca fui ter ciúme, o JF, mas quando eu gostei dessa pessoa, quando eu me apaixonei por essa pessoa, o meu ciúme veio com toda a carga. Aí é insegurança. Porque se você se apaixona e seu ciúme vai num pico muito alto, é que você tem insegurança e não sabia. Você tem algum complexo de rejeição, de inferioridade, de uma baixa autoestima que não está sendo resolvida. Você não está se amando, você não está, porque a pessoa que sente ciúme, ela deixa de se amar, né? Ela passa a viver a vida do outro. Não é? Eu, por exemplo, eu vejo que pessoas podem ter uma carga. Eu tive mesmo uma carga na nossa casa, que minha mãe é de uma inteligência emocional, meu pai de uma inteligência racional, e o meu pai tinha uns ciúmes que eram ciúmes inventados, ou seja, mas era um ciúme de espelho também, porque como meu pai fazia muita coisa lá fora, então ele prendia para que a mamãe não fizesse coisa porque ele fazia, então ele julgava que ela também podia fazer. Então era o ciúme espelho e o ciúme de controle, que também ele veio lá do interior, e ela era uma pessoa da capital, então aí como ela se comunicava bem, disponível, aí ele já achava que porque ele fazia, ela também ia fazer, porque ela tinha aquele jeito de ser, ok? Tá certo? Então, entrou umas pessoas aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui. A nossa live de hoje é o tema comportamento adquirido. As pessoas nos pediram para falar sobre o ciúme, a insegurança. Depois que vocês chegaram agora, vai ficar gravada aí a live, vale a pena assistir o início para ver que a gente já falou das 3 inteligências em relação ao ciúme. E agora nós vamos partir. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu acredito que a Grace falou ali sobre os racionais, a insegurança é maior do que dos emocionais ou ativos. Ah, Grace, muito bem. Então já vou falar sobre a insegurança, já que a Grace ali, ela partiu para falar sobre a insegurança. A insegurança dos racionais só advém quando eles não estão bem profissionalmente, quando eles não estão bem, principalmente profissionalmente. Ah, é? Quer dizer que o lado profissional do futurista interfere no lado pessoal? Sim. Porque o futurista, seja ele de qualquer sexo, de qualquer opção sexual, se ele está bem profissionalmente com as coisas dele, logicamente que ele aqui, ele dá menos atenção à vida pessoal. E ele não sente insegurança, porque ele está no ápice. Isso aí, se ele está bem também, fisicamente, tudo está se achando bonito ou bonita, está se achando... Às vezes nem precisa se achar bonito, mas se eu estou bem profissionalmente, cheio de feedback bom, estou com condições de fazer minhas coisas, aí eu não presto tanta atenção. Minha insegurança, ela pro lado pessoal, ela não fica tão afetada. Agora, quando o racional, ele está bem, mas ele nota que aí parece que ele não é tão admirado mais, ou ele tem uma insegurança em relação a que se eu faço alguma coisa, também tem muito aquela questão do espelho, né? A insegurança dos racionais está ligada ao resultado, dos racionais está ligado à liberdade, está ligado ao feedback, à admiração. Em todos os aspectos racionais eles estão muito focados nessa questão aí, feedback, admiração, principalmente resultados e projetos, se projetar. Quando toda pessoa da inteligência racional consegue se projetar mais,
ela tem menos insegurança, ela começa a confiar mais em si mesmo, confiar mais nos seus potenciais inatos. Agora, muitas pessoas da inteligência racional pouco conhecem seus potenciais inatos. Teve que imitar uma pessoa emocional porque teve sucesso, teve que imitar uma pessoa ativa e eu não tenho aquela velocidade toda, aquele dinamismo todo. Então é muito importante conhecer a sua natureza de verdade, não é, que é a descoberta das inteligências naturais humanas, que sem querer tirar querer ser melhor do que nada, veio para ser usado por qualquer outro conhecimento, porque como é natural, é uma coisa que está na natureza de cada um de nós. Então, Grace, as pessoas da inteligência racional, se não estiverem bem profissionalmente, vão ter mais insegurança. Se estiverem bem e tiver alguma insegurança, é porque tem alguma coisa que eles estão achando errado, eles estão de alguma forma espelho, estão vendo que estão perdendo o controle sobre a pessoa. Infelizmente, pessoas racionais, o controle deles é muito inconsciente, até para eles mesmos que estão controlando as coisas. Eu não estou falando de manipular, já é um outro processo, quando a pessoa, os racionais, quando eles estão manipulando, aí é uma coisa que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Mas quando eu estou num controle inconsciente, por conta de uma insegurança que eu tenho, ou por conta de que eu já fiz isso, talvez vão fazer comigo, é uma outra história, ok? Muito bem. A Roberta, né? Muito bem, também entrou a Juliana Finati, seja muito Juliana Finati. A Leila Karen também entrou, seja bem-vinda, né? A Nazaré Azevedo entrou também, estava de aniversário ontem, não é? Parabéns, o Osvaldo. O Osvaldo, olha só, muito bem-vindo, né? Então, e o Burguesão também entrou aqui, o Luiz. Então, o que eu estava falando para vocês sobre a insegurança nos grupos naturais de inteligência, nós vamos ter ali alguns GNIs que são muito mais inseguros, né, do que outros. Que da inteligência ativa vai ter insegurança, sim, principalmente quando as pessoas da inteligência ativa elas estão com o campo mental em terceiro plano. Em primeiro plano eu tenho o ativo, em segundo o emocional. Quando eu tenho todos da inteligência ativa que tiver o campo mental em terceiro, eu posso ter tudo que for dinâmico, eu tenho segurança, porque eu sei fazer. Tudo que for sem dinamismo, que eu tenho que pensar muito, tenho que parar muito, aquilo ali pode gerar uma insegurança no campo profissional. Já no campo pessoal, o ativo, ele até nem percebe, ele só fica inseguro quando acontece algo que ele é repudiado, rejeitado, ou que é criticado. Aí é onde a pessoa da inteligência ativa, eles acordam, desculpa o termo que eu vou usar agora, né? Acordam para Jesus. Eita, meu mundo caiu e eu não tinha, eu estava meio fora, eu não estava ligando para isso, porque isso acontece muito com o futurista ativo, porque tem um emocional, o campo límbico em terceiro plano. Veja que diferença para o fazedor e o continuador ativo, que tem o mental em terceiro plano. Já o futurista ativo e o intimidador, mas o futurista ativo tem mais isso, né? De a pessoa virar um troféu. Todo futurista ativo pode jogar ali, o futurista racional um pouco também, que a pessoa virou um troféu, tá ali, é um troféu. Só que o troféu vai se mexer, e aí, então eu não me mexi, mas o troféu se mexeu. Isso pode acontecer com o futurista ativo, sim. O intimidador, o que é que vai acontecer na questão da insegurança? Aí cada inteligência dessa, tanto a racional, a ativa como a emocional, existe um grupo ali que é mais, vamos dizer assim, está mais fora. Na inteligência ativa, o GNI do intimidador, ele não tem tanta insegurança porque ele tem pouquíssimo contato com a amígdala cerebral. Como são pessoas que não sentem medo e são pessoas que têm uma autoestima sobre si mesmo, pode ser torto, pode ser baixinho, pode ser de qualquer forma, podem ser feios, mas eles têm uma autoestima boa da sua força, da sua coragem. Então vão ter muito pouco insegurança, mas pode ter uma insegurança em relação aos outros, não em relação a si mesma ou a si mesma. A insegurança vai ser muito, muito fraquinha no caso do intimidador. O que vai ter mais insegurança aí vai ser o futurista ativo quando cai a ficha, porque no momento que eles estão bem assim, que em relação a pessoas, no caso relacionamentos pessoais, né, conjugais, etc., eles vão ter uma segurança que eles acham e que é um troféu que está ali. E quando cai essa segurança, eles ficam muito frágeis, porque aí eles vão circulando nos egos de apoio. Isso faz parte do Psíquico 2 do Instituto de Evolução Humana. Então, e o fazedor, a questão da insegurança dele vem de não entender como o mental, tanto o fazedor como o continuador ativo, como ele não entende a reação da outra pessoa que está vivendo com eles. Então aí eles querem entender aquilo, querem entender, mas também podem tirar, principalmente o continuador ativo, pode tirar pode tirar muitos julgamentos apressados, podem entender de forma que é da sua forma, mas não é a forma dos outros, e por aí vai, né? E depois temos a inteligência racional,
que os mais inseguros na inteligência racional, principalmente os mais inseguros, são exatamente o futurista racional e o neutro racional. São inseguranças um pouco diversas, né? Porque no caso do neutro racional, a insegurança dele está na falta de programação ou da quebra da programação, seja no relacionamento pessoal, que era uma programação que eu fiz, um padrão que eu criei. O que atrapalha muito o neutro racional nas relações é que eu criei um padrão, eu crio uma expectativa dentro daquilo que já aconteceu comigo, ou que aconteceu antes, mas não é aquilo, não quer dizer que vai acontecer sempre. Porque o outro, ou a outra, ou aquilo que está acontecendo no meu lado profissional pode mudar de um momento para outro, então a minha programação vai ser quebrada. Tem uma coisa muito triste, né, que é a pandemia, né? Mas ela quebrou a programação de um monte de gente, programação financeira, programação de lazer, programação de viagem, programação de vida, programação de interromper a vida das pessoas, né? Que pena, mas foi uma questão que quebrou a programação. Então os neutros racionais têm que começar a perceber no seu lado, que é o ego de apoio que eles têm, que é um ego de apoio que faz com que eles se esforcem mais, com que eles busquem mais, né? Isso faz parte do Ser Psíquico 2, na nova versão, fantástico para vocês aí que não fizeram Ser Psíquico 2 na nova versão, que é o antigo nível 2, eu convido vocês aí para ir lá no Instituto de Evolução Humana e fazer, que vai valer muito a pena, tá certo? Então assim, aí depois nós temos ali na inteligência racional os otimistas, né? Como é que essa questão da insegurança do otimista? É uma pessoa também que tem menos insegurança. Se no racional distante ele tem insegurança, também tem, mas é uma insegurança de quando ele leva um susto. Ele parecendo com o neutro racional, ele tem uma questão de achar que está tudo bem, né? Big points, essa coisa toda ali, né? Todas essas coisas que os racionais eles entram tanto, mergulha. O tempo que mergulhou ali, a água já mudou em cima. Já não existe mais areia lá em cima, agora é só água. E aí? Como é que eu faço para me salvar? E aí tem o futurista racional, que a insegurança vem o quê? Da baixa autoestima, da falta de reconhecimento, da falta de elogio, seja do casal, da mulher, do marido, da falta de feedback, seja no lado profissional, no lado pessoal. Quando eu não tenho feedback, eu não consigo nem dar o meu auto-feedback para mim mesmo, para mim mesma, eu entro num processo de insegurança, num processo que, se juntar com a baixa autoestima, faz com que venha até pequenos pânicos ou uma espécie de depressão que na verdade não é. E aí isso está tudo ligado a essa insegurança que acontece com os grupos naturais de inteligência. No caso dos otimistas, a insegurança ela vai se apresentar no caso do gene otimista, desse comportamento, dessa personalidade. A insegurança vem quando eles não conseguem inovar, quando eles não conseguem mostrar aquilo que eles estão fazendo. Então, ou quando mudam uma coisa negativamente, eles têm uma grande insegurança do que vai acontecer. Aí é toda aquela força dos otimistas, aquela força ali, quando vem uma coisa que eles não esperavam, ou algo que eles não conseguiram enxergar, que é difícil eles não enxergar, aí, puf, aquilo dá uma queda, tanto no relacionamento, como também no relacionamento pessoal ou profissional. E aí, o distante eu já falei do otimista, do futurista, do neutro racional. Agora vamos então falar da insegurança nas pessoas. Já falei da inteligência ativa da insegurança, né? Falei, né? Falei, acredito que eu falei. Agora estou meio perdido aqui comigo mesmo. É tanta coisa que eu falei, né? E agora vamos então falar agora da inteligência emocional. Como é que essa insegurança acontece? E toda essa live aqui ainda é da proposta, né? Que nós iniciamos lá na viagem, lá em Recife, do comportamento adquirido, da programação adquirida, né? Que é uma programação que não é nossa, natural, mas ela foi adquirida pela experiência que nós passamos na barriga da mamãe, principalmente das pessoas da inteligência emocional, e também a experiência na infância, na adolescência, para ser reconhecido. Tudo isso nós podemos atrair, infelizmente, experiências e programações que não são nossas, mas que nós imitamos inconscientemente, que nós nos projetamos para nos defender, para ser aceito em cada coisa. Então hoje as pessoas tinham pedido para falar sobre o ciúme, baixa autoestima e insegurança. O ciúme a gente já falou, você que entrou agora, depois a live vai ficar gravada, e vocês que estão assistindo agora, né, depois que a gente já gravou, também já vão estar entendendo, não vão poder fazer perguntas, mas vocês estão aí, pode fazer pergunta sobre esses três aspectos, né? Ciúme, já falei, agora seriam as perguntas sobre insegurança e baixa autoestima, ok? Agora vamos falar da inteligência emocional. Então, como é que gera, o que é que acontece basicamente com as pessoas que fazem parte da inteligência emocional? São 4 personalidades, 4 grupos naturais de inteligência.
Vamos iniciar então com aquele que vai sempre ficando por último na família. São aqueles que deixam tudo, resolve a vida das pessoas, né? Quando eles conseguem resolver a sua vida, ou seja, dá uma atenção mais para a sua vida, aí parece que as pessoas dizem: olha, você foi fazer um curso no inferno, por que você está tão ruim assim, você não era assim. Já sabem de que grupo eu estou falando, né? Isso mesmo, as pessoas que fazem parte do GNI, né? Disponível. A gente colocou esse nome porque o nome ele é tão forte na língua portuguesa que já diz assim, disponível, né? Então as pessoas que fazem parte do GNI disponível e são pessoas que o que é que acontece com a insegurança deles? A insegurança vem primeiramente que o mental não está em terceiro plano. Então a insegurança vem de que quando eu quero captar, porque é uma coisa tão fácil, né, para o disponível captar nossas necessidades, eles captarem as necessidades dos outros, seja no campo profissional como no campo pessoal. Mas quando eles não conseguem captar o que é que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta, eles ficam num ponto de insegurança. Ou seja, aquilo meio que não está é um nó que fica ali, mas eu não consigo desatar esse nó, eu não consigo afrouxar esse nó. Isso já é um dos pontos para as pessoas que fazem parte do GNI disponível ter uma certa insegurança se o outro está gostando ou não, né? Não que vai parecer com o feedback dos futuristas, mas estou falando que isso já pode ser um ponto de insegurança. O outro ponto de insegurança é eles não ter percebido ou entendido o que está acontecendo, seja no relacionamento pessoal ou no relacionamento profissional. Então tem que ficar muito claro, você tem que esclarecer detalhes, nos mínimos detalhes, para as pessoas que fazem parte da inteligência disponível. Porque se ele não entender ou ela não entender, você começa a reclamar com o disponível: olha, eu gostaria que tu fizesse aquilo, eu gostaria que tu fizesse aquilo, e ele não está fazendo, é porque não ficou claro para o disponível o que você quer que eles façam, né? Agora, lógico, o disponível tem que tomar cuidado, porque essa ansiedade, porque a ansiedade para mim, né, como autor e cientista e pesquisador, né, investigador do comportamento humano, do cérebro, eu vejo que a ansiedade é uma coisa maravilhosa que a natureza, Papai do Céu deixou, e aqueles que não acreditam em Deus, a própria natureza elaborou, né? Então, que é a ansiedade da atitude. O que é bom na ansiedade, seu JF? Atitude, iniciativa, empreendedorismo, vontade, ação, né? Tudo isso. Mas tem a parte negativa, né? Que é o quê? Impulsividade, pressa, né? Precipitação, né? Isso tudo vai gerar o quê? Gera eu fazer coisas que eu tinha que esperar a pessoa terminar de falar, tinha que esperar para não comprar aquilo, estudar bastante para não comprar. E o disponível, ele pode ter essa impulsividade quando está descontrolado ou quando está descontrolado, né? Eu me lembro muito do disponível, ele tinha, eu acho que ele devia ter seus quase já, eu acredito que 55 anos, né? Jovem. E ele disse para mim assim: olha, teve épocas que eu consegui deixar essa minha ansiedade equilibrada, ser menos impulsivo e esperar o processo natural, como o senhor fala, seu JF, processo natural acontecer. Mas agora, aos meus 55 anos, isso deu um boom. Eu comecei mas é porque eu comecei quando eu começo a me perceber, a me transformar, ele disse que começou a sentir uma atividade muito forte dele. Por quê? Porque não estava gastando as suas energias, não estava fazendo aquilo que gostava, não estava sendo útil, principalmente quando disponível. As pessoas que fazem parte da inteligência não estão sendo úteis, não estão sendo requisitadas. Esse nível de ansiedade pode dar um pico, e as partes negativas da ansiedade, elas podem criar uma mega super impulsividade para comprar, para resolver, para ir lá, e aí eu me torno de metido, que é uma coisa até legal, né? Me torno super mega metido. Aí, quer dizer, isso não é porque o disponível pensou em fazer isso, isso acontece de uma forma que ele não consegue controlar, mas tem que controlar. Quanto mais eu me conheço, mais eu me controlo. Depois tem a questão da insegurança. Isso vai gerar insegurança, porque aí eu faço, não era para ter feito, aí eu começo a ter insegurança de fazer, ó. Aí a insegurança, ela vai num pico muito alto. Agora, vamos falar agora de mais uma pessoa, de mais um grupo natural de inteligência que faz parte da inteligência emocional. Vamos falar então do GNI, que nós nominamos como neutro emocional. Então, as pessoas que fazem parte desse GNI neutro emocional, elas têm uma insegurança muito grande ao falar. Em vez de dizer assim, poxa, a insegurança está totalmente voltada para o falar. Sabe como é que é? No caso, eu quero falar uma coisa e vou adiando. Então isso vai ficando muito mais inseguro se eu devo falar ou não, se eu devo me expressar ou não, se eu devo fazer ou não. Então o neutro emocional vai ficando muito inseguro, muito inseguro, muito inseguro. E aí o que acontece?
O neutro emocional, quanto mais ele deixa de falar, ele vai protelando, postergando, né? Ele vai ficando mais inseguro em relação se eu devo falar ou não. Se eu vou falar, a pessoa vai ficar chateada. Aí eu vou ficar mais... Aí vem a questão do alto melindre. Aí eu acho que, olha aí, eu ia falar isso, a outra pessoa já falou isso, principalmente em reuniões profissionais, que eu vi acontecer isso em grupos, que eu não vou falar aqui por uma questão de ética, grupos grandes que a gente tinha uma pessoa, uma moça, que ela vivia de cara vermelha e os olhos marejando de água. Por que marejados de lágrimas? Porque ela tinha uma ideia, não falou, o outro foi lá, falou uma coisa parecida, ela, poxa, eu pensei nisso já há 2 meses, mas passou 2 meses sem falar. E se você tem um ambiente que proporciona e que as pessoas deixam você e querem que você fale, aí você tem que falar mesmo, mas aí tem que ter cuidado, porque o neutro emocional pode passar do limite? Pode, mas aí é melhor que ele passe do limite de que ele fique depois sem segurança total na relação pessoal como no relacionamento profissional, na verdade. Depois nós temos as pessoas da inteligência, que nós nominamos de inteligência emocional, que é o GNI, continuador emocional, que a insegurança aí é bem maior do que todos os outros grupos lá atrás de inteligência. A insegurança do continuador emocional, ela nasce tanto da desconfiança, a insegurança mora ali na questão de se arriscar, na questão de um novo membro do grupo, na família, eles ficam aí um pouco, dá uma insegurança com um pouco de rejeição, junta essas duas coisas, e aí a insegurança pode ser muito grande. Realmente, quanto mais o controlador emocional se conhecer, porque eles disfarçam a insegurança, eles não é o ponto contrafóbico, né, que isso faz parte do CPSIC 1 e 2 e 3, mas do Instituto de Evolução Humana, mas essa insegurança do controlador emocional vem principalmente quando você tira alguma coisa que era um foco de segurança, um objeto dentro de casa, ou uma coisa que era minha rotina, e aquela minha rotina é quebrada, isso me gera uma insegurança enorme. E também quando quebra a programação, não muito igual ao neutro racional, mas diferentemente, isso traz uma insegurança muito grande também para as pessoas que fazem parte do continuador emocional. E depois nós temos ali o GNI da inteligência emocional, que nós nominamos de diferente. Então, diferente de todo mundo, a insegurança do diferente, ela não é uma coisa muito pontual, e sim uma coisa muito sazonal. Existe uma sazonalidade na questão das pessoas que fazem parte do GNI diferente, que eu posso estar totalmente seguro das coisas, mas de repente algo acontece e aí meu mundo cai, eu venho a ficar inseguro em relação a profissional, porque quando o diferente ele comete um engano, que essa palavra erro saiu do meu dicionário, ele comete um engano, ele tem uma experiência negativa, ele começa a ficar inseguro, porque ele tem o racional, o mental em segundo plano, mas aquilo gera uma insegurança, e aí ele parece que aquilo fica como se fosse, não uma mágoa, mas fica como sabe, na vida cerebral, um ponto que parece que aquilo pode acontecer de novo, e aí eu fico meio que frustrado ou frustrada, e me traz ali uma inadequação de fazer aquilo de novo. Então as pessoas que fazem parte da inteligência, né, que nós nominamos como diferente, tem que saber que isso não quer dizer que vai acontecer de novo. Tem uma musiquinha que eu cantava nos meus cursos, assim, né, cantava, que eu não sou cantor, né, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E é assim que acontece. Então, gente, olha, meu muito obrigado. Eu tenho um almoço com a minha filha logo em seguida, deve estar já mandando mensagem aí, tá certo? E temos almoço, né, em família, lógico, né? Deve estar, elas estão esperando. A Anice já deve estar esperando, a Débora. E um abraço para vocês. Quem não assistiu desde o início a nossa live sobre o comportamento adquirido, falamos sobre ciúme, falamos sobre baixa autoestima um pouquinho, mas o foco era ciúme e insegurança, e a gente falou de outros aspectos também aí que vieram a somar. Bem, é uma live relâmpago, né? Ela vem assim de repente, porque me vem uma inspiração, vem um tempinho que eu tive aqui, detalhe, tem que estudar bastante. Um excelente sábado, um excelente domingo, uma excelente semana para todos, e até qualquer momento, de repente, tá certo? Se Deus quiser e Ele quer. Um beijo no coração de todos, saúde, paz, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.